Golim, você é o convidado, você tem a primeira escolha, por favor. Imagino quem seja, né, mas... Não tinha como ser muito diferente. Eu acho que esse é um draft difícil, cara. São 2 elencos muito bons, mas eu acho que eu preciso começar com os 2 pés na porta, o cara que pode definir, o cara que pode improvisar, que quando eu vi ele perder o Super Bowl contra os Buccaneers, o Super Bowl 55, o que eu mais vi foi o esforço, ele tentar, e até hoje eu acho que o passe mais bonito que o Mahomes já fez foi aquele que ele não conseguiu fazer naquela jogada absurda no Super Bowl 55. Então a minha primeira escolha é o quarterback Patrick Mahomes, cara. Não tem como ser diferente, o Patrick Mahomes, o melhor quarterback da NFL. E até a gente tá gravando aqui no dia que o Tom Brady anunciou a aposentadoria dele, né? A gente já teve podcast durante a semana, então não vale a pena entrar de novo, né? Mas eu acho que é um ponto muito interessante. O Patrick Mahomes, 5 anos, 5 finais de conferência, tá indo pro 3º Super Bowl dele, pode conquistar o 2º. Você muda umas 3, 4 jogadas, ele poderia estar indo pra disputa para conquistar o 5º Super Bowl dele. Não é nenhum absurdo. Umas 5 jogadas, o Mahomes poderia estar buscando o 5º título dele. Então, de todos os caras que surgiram desde o ano 2000 pra cá, é a primeira vez que a gente vê um cara, pelo menos você pode discordar de mim, Golim, mas é um cara que pode ameaçar o Tom Brady. Porque ele tem, assim como o Tom Brady tem o Belichick, teve o Gronkowski, o Patrick Mahomes tem o Andy Reid, tem o Travis Kelce também. Então, se tem um cara que pode ameaçar, claro que pode surgir outro fenômeno daqui pra frente, é realmente o Patrick Mahomes. Muito improvável fazerem o que o Brady fez, Sim. Porque é realmente muito difícil, mas se tem um cara, eu também acho que é ele. Em termos de 5 primeiros anos, o Brady tinha 3 títulos, aí depois demorou um bom tempo para ganhar de novo. Se o Patrick Mahomes ganhou um, de repente ganha agora, mas aí tem um pouquinho menos de intervalo, né? Ganha um Super Bowl a cada uns 3, 4 anos assim. E se ele tiver problemas tão sérios de lesão, conseguir uma longevidade grande que nem a do Tom Brady, que eu acho que com a tecnologia médica, nutricional de hoje em dia é possível, cara, eu acho que sim. É muito improvável, mas eu acho que sim. É mais provável que ninguém nunca consiga chegar às 7 Super Bowls como o Tom Brady conseguiu, né? Mas acho que se tem um cara que a gente olha hoje que tem uma possibilidade real de conseguir isso, é o Patrick Mahomes mesmo. Vou pra minha primeira escolha. Pra mim essa aqui é simples. Eu vou de Travis Kelce, tight end dos Chiefs, um dos irmãos Kelce nesse Super Bowl, né, que é uma história bem legal, né? Aposto que é uma história que vocês lá na Rede TV devem citar bastante durante a transmissão, né? Que é pela primeira vez na história, né? 2 irmãos se enfrentando. Mas assim, Travis Kelce, como a gente falou sobre Mahomes e Brady agora, eu acho que é uma discussão que as pessoas talvez não estejam prontas ainda, que eu acho que o Kelce não tá tão longe assim do Rob Gronkowski. O que o Travis Kelce faz é um negócio de outro mundo, e ele já não tem nem a desculpa de com o Patrick Mahomes. Ele já era bom com o Alex Smith. Ele já era um dos melhores tight ends da NFL com o Alex Smith. E a pergunta que eu te faço, Golim, não te preparei pra essa, mas eu quero ouvir sua opinião. Eu acho que hoje, o melhor jogador de skill position na NFL, não tô dizendo daqui, quem você quer ter pelos próximos 5 anos. Não, hoje, o melhor jogador de skill positions da NFL é o Travis Kelce. Que sim, eu penso no Justin Jefferson, muito pelo domínio dele, mas aí eu acho que eu já iria para Ja'Marr Chase e eu não acho que eles estão no mesmo lugar. É que o fenômeno Travis Kelce, ele é diferente para mim, porque ele é praticamente um receiver. A gente vê ele bloqueando, ele tem todas as habilidades técnicas para isso acontece, mas várias vezes por jogo a gente vê alinhado como recebedor, e colocando Noah Gray, às vezes, como tight end clássico, né? Então isso é muito importante. Mas eu acho que sim, tirando o Patrick Mahomes, que é o quarterback aqui, eu com certeza teria o Travis Kelce na minha primeira escolha. Ele estava aqui no meu board no 2º lugar, com certeza, justamente por isso. Se a gente fosse pegar agora, uma coisa que eu adoro fazer no Madden, que é começar fazer um draft da NFL, eu acho que o Travis Kelce com certeza estaria entre os 3 primeiros, assim, porque é um cara muito importante. E a consistência, né? É o que você falou, é ano após ano, não é um cara que cai de qualidade, sobe, é um cara que qualquer jogador qualquer quarterback, ele continua voando. E ele jogar contra o irmão dele é muito interessante também, tô curioso pra ver isso. Promete ser realmente é um momento histórico, né? 2 grandes jogadores. Spoiler alert, o Jason Kelce vai ser escolhido aqui em algum momento também. Ele é, pra mim, o melhor center da NFL.
Mas E a gente pode isso, né, cara? Porque a gente não tem necessidade de escolher cada posição, até Não. porque são só 11, mas aí eu tenho na minha cabeça, tipo assim, a gente tem um time base do Madden, assim, em que todo mundo é meio 75. Você escolhe quais posições você quer dar um upgrade, certo? Uhum. É assim que eu penso também, esse exercício, né? A gente podia ficar aqui 53 cada um, né? Mas aí, podcast de 12 horas e meia, ninguém vai escutar. Golim, sua segunda escolha, terceira escolha geral. Cara, eu adoro skill positions, eu adoro os wide receivers e running backs, mas um pouquinho mais prudente agora, e eu vou pra defesa, que pra mim é um dos grandes que tá em campo, e que eu acho que pode realmente mudar uma partida, como ele já fez algumas vezes, que é o Pro selecionado esse ano, e que é um monstro também do Chiefs. Eu já vou começar a variar os times daqui a pouco, mas agora eu vou com Chris Jones, jogador defensiva dos Chiefs. Já vou começar na defesa já, cara. Eu até quando eu tava conversando com um amigo meu sobre esse exercício, né? Eu acabei fazendo um mock draft na minha cabeça desse draft nosso aqui. E acho que não tinha muito como ir com o top 3 não ser esse, né? Mahomes, Kelsey e Chris Jones. E acho que os Chiefs estão nesse Super Bowl muito por causa do Chris Jones. Eu não sei se eles vencem o Cincinnati Bengals sem o Chris Jones. E, claro, tem outros jogadores importantes, mas ele... Assim, eu ainda vou dar o voto de confiança pro Aaron Donald, né? Porque o Aaron Donald se machucou na próxima temporada. Mas se o Aaron Donald não for 100% Aaron Donald, a gente pode estar olhando no cara que agora é o segundo melhor defensive tackle, o melhor defensive tackle da NFL. E isso diz muito sobre esse jogo, porque apesar de ser equilibrado, mostra como, teoricamente aqui, pelo menos para nós dois, os 3 melhores jogadores em campo no Super Bowl são do Chiefs. E isso é interessante, porque tem muita gente boa no Eagles, de forma alguma. Eu acho que até o Eagles é favorito, nas casas de aposta eles são, mas acho que os 3 melhores jogadores sejam do Chiefs. Talvez, cara. Eu acho que a questão aqui é que o Eagles tem um elenco mais profundo, né? Eu fiz um levantamento aqui agora no Pro Football Focus. O Philadelphia Eagles tem um jogador no top 10 de nota em quarterback, wide receiver, tight end, edge rusher, linebacker e safety, e sendo que cornerback é o James Bradbury, é o 14º, o defensive tackle Javon Hargrave, 12º, o Miles Sanders é o mais baixo, que é 16º. A linha ofensiva tem a melhor nota bloqueando pro passe, terceira melhor bloqueando pro jogo terrestre, né? A questão do Eagles agora é a profundidade. Imagino que daqui pra frente a maioria dos jogadores sejam escolhidos do Philadelphia Eagles mesmo, né? Mas tem essas 3 estrelas do Kansas City Chiefs. Mas é um baita elenco mesmo. A gente falava isso, né? A gente, ao longo da temporada, todo mundo destacou isso. E a sensação é essa mesmo. Chegaram os 2 melhores times da NFL no Super Bowl, né? Ficados, né? Isso aconteceu algumas vezes, assim, nos últimos anos, mas não é uma coisa tão recorrente assim, de chegar a seed número 1 de cada lado. E eu acho que é merecido também, cara. Os times que chegaram nas finais de conferência são muito fortes, mas Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs são dominantes. Eu acho que isso foi muito importante também. Então ficou por pouco, teve polêmica de arbitragem. Eu acho que seria justo ter aqui o Bengals no Super Bowl também, mas o Chiefs, ninguém tem dúvida que é um time que merece não só estar no jogo, como ganhar esse jogo também. E as duas equipes, na verdade. Vamos para minha segunda escolha agora. Agora eu vou de Philadelphia Eagles, eu vou de A.J. Brown, wide receiver da equipe. Para mim é o melhor wide receiver, né, nesse confronto, um dos 5, 6 melhores wide receivers na NFL atualmente, numa troca, assim, faz parte dessa montagem de elenco fantástica, né, do Philadelphia Eagles para chegar no Super Bowl, né, que foi uma troca muito boa para a equipe, foi uma escolha de primeira rodada, uma escolha de terceira rodada. Eu acho que um ponto subestimado dessa troca é que eles fazem a troca já com o contrato engatilhado. Ele renova por 4 anos, $100 milhões, $25 milhões por temporada, que acho que é o 4º wide receiver mais bem pago da liga atualmente. Só que quando você troca para um jogador que tá perto de se tornar free agent, o jogador acaba tendo todo o poder de barganha do mundo, né? Porque ele sabe que, o time não vai dar uma escolha de primeira rodada por mim e vai deixar eu sair como free agent. Então essa negociação sempre é difícil. Os Eagles atrelarem a troca a ter o contrato foi uma decisão muito inteligente e deu certo, né? Acho que os Eagles tinham muitas dúvidas sobre o Jalen Hurts, mas a forma deles de sanar as dúvidas foi: a gente vai botar o melhor time possível ao redor dele e vamos ver o que dá. O A.J. Brown foi parte disso e deu certo, né? O A.J. Brown tem sido realmente tudo que os Eagles poderiam sonhar e mais até.
E a gente viu que deu mais certo para eles do que para os Titans, que beleza, o Traylon Burks ainda pode aparecer bastante, mas por enquanto, cara, ele é um daqueles jogadores que foram trocados nessa temporada, nessa última temporada antes dela, e que o impacto foi imediato. Que ele, só o Christian McCaffrey, que o que ele fez nos 49ers foi realmente impressionante, mas ainda assim o A.J. Brown é espetacular. E eu já emendo na minha próxima escolha, cara, porque eu imaginava que você ia de A.J. Brown, tava torcendo pra demorar um pouquinho mais pra de repente eu conseguir pegar ele, mas eu acho que o segundo melhor wide receiver também tá nos Eagles. Sem o Tyreek Hill nos Chiefs, eu não acho que vale a pena gastar uma escolha muito alta aqui com o Juju Smith-Schuster ou Marquez Valdes-Scantling, que jogou muito bem contra os Bengals, mas ainda assim. E com o Travis Kelce já saindo, eu vou de Devonta Smith, que é verdade que a recepção dele na quarta descida, que foi importantíssima no começo do jogo das finais de conferência, não foi uma recepção mesmo, foi um completo, mas a arbitragem não viu, o jogo continuou e acabou sendo, de fato, uma recepção muito bonita e muito importante, mesmo que ela tenha sido passe incompleto no final. Então aqui eu vou com Patrick Mahomes passando para Devonta Smith e acho que eu tô feliz com isso, cara. Acho que os Eagles têm os dois melhores wide receivers mesmo, né, desse jogo, né, e o Devonta Smith realmente é espetacular. Teve alguns torcedores dos Eagles que não gostaram muito quando eu falei no preview das finais de conferência, que eu falei que o Brandon Ayuk é melhor que o Devonta Smith. Acho que são dois jogadores no mesmo patamar, e você diz que você acha que o Devonta Smith é melhor que o Brandon Ayuk? Cara, eu ainda acho, mas eu posso estar sendo injusto com o Brandon Ayuk, porque o time dos 49ers é tão talentoso que às vezes os caras bons acabam ficando um pouquinho subestimados por causa de tanta gente que tem em volta. E aí me dá a impressão. Mas pra mim, qualquer um dos dois... Eu torço pros Patriots, cara. Qualquer um deles seria maravilhoso ter no meu time. Eu conversei com alguns amigos meus, alguns disseram Devonta Smith, outros disseram Brandon Ayuk. Tem alguns números avançados que dão um pouquinho de vantagem pro Brandon Ayuk, mas... 49ers não estão aqui, né? Só porque eu queria lembrar essa discussão. Mas realmente, Devonta Smith, jogador fantástico. Muita preocupação quanto ao... não o peso dele, a falta de peso dele, né? Na época do draft. Mas ele acabou sendo uma grande escolha pro Philadelphia Eagles, que subiu no draft por ele. Minha vez aqui agora, terceira escolha. Não é simples. Eu tô em dúvida aqui. Eu vou reforçar minha defesa aqui. E pra mim, eu vou com um cara que pra mim é o segundo melhor defensor nesse jogo. Eu não sei se é uma... Assim, a gente vai ter o voto popular depois. Eu vou botar uma enquete no Spotify, o pessoal votar quem que draftou melhor. Eu não sei se essa escolha me ajuda tanto no voto popular. Porque é um cara que acho que nem todo mundo reconhece o tamanho dele, a importância dele. Eu vou de Haason Reddick aqui. Edge rusher do Philadelphia Eagles. Fez um jogo fantástico com os 49ers. Um cara que ele foi draftado pelo Cardinals e o Cardinals colocou ele pra jogar de inside linebacker, que foi algo que nunca fez sentido. Ele foi muito bem no Carolina Panthers, os Eagles conseguiram ele por um ótimo valor. Ele é provavelmente dos 10 melhores edge rushers da liga, mas com um contrato bem amigável pra equipe. Claro que, ao contrário do Chris Jones, a gente fala, o Chris Jones ele foi vital na vitória do Chiefs contra os Bengals. O Haason Reddick, aquele jogo do 49ers realmente, com a lesão do Brock Purdy e do Josh Johnson, ficou muito complicado de qualquer coisa, né? Mas ele foi, pra mim, foi o melhor jogador em campo naquele dia e um dos edge rushers mais produtivos da NFL. Exato, e quando a gente pensa nesse duelo, o Haason Reddick pressionando o Mahomes, que ainda tá com um certo probleminha no pé e que não é 2 semanas que vão sarar ele, porque é uma lesão pesada, o high ankle sprain, que a gente pode definir, extremamente explosivo, rápido. Cara, é exatamente tudo que você falou, ele acabou com o jogo contra os 49ers, não foi culpa dele, porque não foi um lance de forma alguma suja, mas ele provocou o fumble, que já foi uma jogada espetacular, e ainda, sem querer, por uma fatalidade, o Brock Purdy ainda se lesiona, e ele acaba com o jogo, assim. Então o Haason Reddick é um cara realmente muito interessante, e que no jogo contra os Chiefs eu tô muito curioso para ver, porque a linha ofensiva dos Chiefs é muito forte, mas ainda assim, esse pass rush dos Eagles é o que mais teve sacks na liga, até agora. Então, isso é muito impressionante, cara. Eu gosto muito dessa escolha e eu faria ela agora, eu acho. Mas como eu já tenho o Chris Jones e agora o Haason Reddick foi embora, eu acho que eu vou continuar no ataque. E isso eu fiz ano passado e eu posso me arrepender, mas eu acho que eu vou. Eu não acho que corredores gostaria de pegar no time
Isaiah Pacheco jogando muito bem e tal, mas eu acho que não é esse cara. E eu sei que tem bons corredores no time dos Eagles, Miles Sanders, Kenneth Gainwell, Boston Scott, mas eu não quero abrir mão aqui do Miles Sanders. Então eu tenho o Patrick Mahomes, que não é o Jalen Hurts, eu não vou confiar no meu quarterback para correr com a bola, ainda mais com o pé dele. Então, eu já tenho Mitch, eu não tenho um tight end ainda, que é uma coisa que eu vou buscar mais pra frente, espero que você não roube de mim, você já tem o Travis Kelce. Então eu vou de Miles Sanders, porque eu pretendo correr com a bola um pouquinho, cara. Você me deu uma boa ideia agora. Talvez você esteja blefando. Não, o problema é que se eu selecionar o Dallas Goedert aqui, vamos fazer um pacto de não agressão. Se eu selecionar o Dallas Goedert aqui, você pode voltar e selecionar o Jalen Hurts. Vamos fazer esse trato. Eu vou fazer esse pacto. Porque você tem a primeira escolha. Você seleciona um quarterback, eu penso, pô, o Golino vai selecionar 2 quarterbacks. Então eu deixo o Jalen Hurts pra última escolha. Que aí a gente fica meio que equilibrado. Gardner Minshew. Vou ter que de Gardner Minshew, Chad Henne aqui. Então vamos fazer esse pacto. Eu não vou selecionar o Dallas Goedert. Você não vai selecionar o Jalen Hurts. Mas o Miles Sanders é um excelente running back, né? Eu acho que o Eagles é mais um comitê, né? Tem Boston Scott, Kenneth Gainwell, o Boston Scott que eu odeio, que acaba com os Giants toda vez que ele joga contra os Giants. Mas o Miles Sanders é um excelente running back mesmo. Quem me conhece aqui sabe que não é provável que saia uma escolha de running back pra mim nesse exercício. Vamos pra minha quarta escolha. E agora eu tô em dúvida, de novo. Porque eu acho que agora a gente chegou num ponto aqui no meu board, pelo menos, que a gente tem vários jogadores mais ou menos do mesmo nível. E que aí é questão de preferência mesmo, né? Cara, eu vou com um jogador que... Eu sei que ele tá meio baleado, mas eu vou com ele porque pra mim ele foi o melhor tackle da temporada. Claro que dependente do lado. Eu vou de Lane Johnson aqui, right tackle do Philadelphia Eagles. Eu tuitei nessa quarta-feira, foram acho que 28 tackles que jogaram pelo menos 500 snaps na temporada, e o Lane Johnson é o único que não cedeu nenhum sack. Eu sei que ele tá com a lesão, mas ele pra mim é o melhor right tackle da NFL. E acho que hoje em dia ainda é mais importante o left tackle, né, o lado esquerdo, o lado cego do quarterback, mas hoje em dia essa diferença já foi maior, hoje em dia é menor, então eu vou de Lane Johnson aqui. Gosto bastante, o Lane Johnson é fantástico. Eu acho que a gente vai ver 2 excelentes linhas ofensivas nesse Super Bowl, inclusive, o que é muito interessante. Eu acho que a linha ofensiva dos Eagles é isso que a gente está falando de profundidade, né? Ela é uma linha ofensiva boa, mas se você pegar os reservas ou possíveis substitutos, também é uma linha boa. E aqui eu preciso ir para a defesa, cara, porque eu quero pegar a linha ofensiva, mas eu acho que você não vai pegar 2 OL seguidos, então eu vou para... Interessante, eu vou arriscar. Eu vou para agora e depois eu volto para a linha ofensiva. E não adianta jogar contra, possivelmente, o Jalen Hurts, ou talvez o Gardner Minshew, mas jogar contra Travis Kelce. E eu sei que o Kelce, sendo tight end, ele acaba não indo tanto para as pontas, mas eu vou agora de defensive backs, eu vou agora com cornerback. E talvez não seja a posição mais brilhante, assim, em termos de... A gente tem um cara que acaba com o jogo e tudo mais, mas a gente tem excelentes. E a gente já, no começo, ele talvez não seja top 10 da NFL, mas eu não queria deixar passar esse draft, e eu posso estar fazendo um reach aqui, mas eu já vou pro James Bradberry, dos Eagles agora, porque eu quero ter um cara com segurança agora, protegendo meus passes. E o James Bradberry pode ser um de clubismo, não de Patriots, mas de jogador, porque eu gosto dele, cara. É um cara que eu gosto de ver jogando. Eu acho que ele é rápido, ele é dinâmico, ele corre atrás da bola. Então, James Bradberry é a minha escolha para cornerback. James Bradberry, ex-jogador dos Giants. Os Giants tiveram que cortar ele por uma questão de cap, né? Ele era um jogador caro, foi muito bem com os Giants. Eu não esperava muito. Não gostei na época da contratação, mas ele foi um cornerback muito bom nos Giants e foi muito bom no Philadelphia Eagles nessa temporada mesmo. Só que eu vou de cornerback aqui também, e tem outro cornerback que eu prefiro no próprio Philadelphia Eagles, que é o Darius Slay. Talvez o James Bradberry um pouco mais protótipo ali de cornerback, mas eu gosto do Darius Slay, que ele consegue mais interceptações, né, em geral na carreira dele. São 2 grandes cornerbacks. Eu lembro até nesse ranking do Pro Football Focus, era o Bradberry 14º, Darius Slay 15º, ou vice-versa, agora não lembro exatamente. Mas pra mim, secundário importantíssimo, né, não tem nem o que falar. Então eu vou de
de Darius Slay, que eu até prefiro um pouco em relação ao James Bradbury, e ele é uma questão... Eu falei sobre o A.J. Brown ter sido trocado já com um contrato engatilhado. Os Eagles fizeram a mesma coisa com o Darius Slay quando adquiriram ele do Detroit Lions. Exemplos assim de como a Philadelphia Eagles é uma das franquias mais... Quer dizer, é a franquia mais inteligente da NFL, na minha opinião. Mas, Golim, 6ª escolha. Com certeza, e só reforçando isso, o fato de que, como um rebuild é bem feito, né? Que o time vai pro Super Bowl 5 anos atrás e agora volta com outro general manager, outro técnico, outro time. Mas sabe quem tava naquele time que pra mim agora vai ser a minha escolha, cara? Eu sei que eu tô roubando de você em algum momento, mas como você já tem linha ofensiva, eu vou pro meu linha ofensiva também. E aqui eu vou fazer uma escolha mais de mídia do que outra coisa, porque eu sei que tem alguns tackles muito interessantes no time. Mas agora eu quero um cara que eu gosto muito, e já que você pegou o irmão dele, eu vou de Jason Kelce. Eu quero Jason Kelce na minha linha ofensiva. Eu acho que é um cara importante, eu acho que é um cara que muda a unidade como um todo. E eu vou de Jason aqui, porque eu quero ver ele se enfrentando, mesmo que seja no nosso pequenino draft aqui. Então, linha ofensiva vai ser Jason Kelce. Melhor center da NFL, sem dúvida, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Um jogador fantástico. Os Eagles até draftaram, né, o Jürgen, né, que é o center, que era um dos melhores cotados também no último draft. Mas o Jason Kelce continua jogando em altíssimo nível. Jason Kelce continua jogando em altíssimo nível. Boa escolha aqui também. Eu vou ter que olhar meu board agora. Vou ter que olhar aqui. Deixa eu marcar os que já saíram. 11 escolhas pra cada um, certo? Certo, isso. Não sei se ia ficar 6 pra um, 5 pro outro. Não ia ser tão já bom. Foi 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá, você foi 6. Mahomes, Chris Jones, Devonta Smith, Miles Sanders, James Bradbury e Jason Kelce. Cara, eu acho que eu vou de linha ofensiva também. Eu tô em dúvida entre 2 jogadores. Eu vou de Joe Thuney, guard, seu ex-guard do seu time no England Patriots. Excelente guard. Eu achei que na época foi um contrato caro, realmente foi um contrato caro. Mas o Joe Thuney é um dos melhores guards da NFL, bloqueando pro passe, bloqueando pro jogo terrestre. E um fato interessante, né? A gente começou com 3 jogadores dos Chiefs, depois a gente foi pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores seguidos do Philadelphia Eagles antes de voltar para os Chiefs, né? E ilustra aquilo que a gente falou sobre a profundidade do elenco do Philadelphia Eagles. Talvez não as super estrelas, né? Mas, você enche o top 10 cheio de jogador do Philadelphia Eagles. Então, porque eu tinha multado. Exatamente, cara, exatamente. Porque é um elenco muito profundo, é muita gente boa. E é um problema, porque não são estrelas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade enorme com quem escolher aqui. Joe Thuney é um cara que eu adorava nos Patriots e que eu sinto falta ainda hoje, assim, mesmo com o Paul Strange, que tá de guard agora, tá jogando muito bem. E eu acho que o Belichick, essa é uma das coisas que ele sabe fazer, que é linha ofensiva. Eu sinto muito a falta dele, cara. Então, acho que é uma boa escolha. Isso é um dilema de escolha, porque você pegou 2 excelentes jogadores de linha ofensiva, eu fui com um center e talvez eu vá só confiar nos meus tackles aqui, porque eu pensei em pegar o Orlando Brown e tal, mas tem jogadores que eu quero pegar no lugar deles, então eu tô imaginando meus tackles 75 no Madden, assim, e eu acho que eu vou com eles mesmo, e isso eu posso me arrepender por ter um quarterback que tá com o pé meio ruim, mas eu vou com ele mesmo. E agora, cara, eu sei que a gente fez o pacto aqui, mas eu vou no Dallas Goedert. Achei que você ia de Jalen Hurts. Não. Mas justamente porque é um cara que, sendo realista, ele não ficaria pra último. Porque é um tight end. Eu sei que num draft de verdade você ia querer ter 2 bons tight ends, então eu já vou garantir ele agora. E aí na próxima a gente vai fazendo tranquilo. Então eu não tenho tight end ainda, e eu preciso muito. E é interessante, né? Eu tenho Miles Sanders, Devonta Smith, Dallas Goedert, ou seja, eu tenho todos os Eagles, mas quem passa a bola pra eles é o Patrick Mahomes. E eu acho realmente muito interessante. Eu adoro o Jalen Hurts, é um cara que eu defendo há muito tempo, mas o Mahomes nesse backfield, nesse pocket, eu acho que vai ser espetacular. Então, tá definido aqui o positions. O Dallas Goedert provavelmente é o quê? O 4º melhor tight end da NFL hoje, né? Você tem o Kelce número 1, Kiro número 2, Mark Andrews número 3, né? Eu acho que esse top 3 é meio que indiscutível. Provavelmente o Dallas Goedert mesmo, excelente tight end, e ele surgiu enquanto a equipe ainda tinha o Zach Ertz, que era um cara que estava há muito tempo no Philadelphia Eagles, e ele aos poucos foi tornando ali
exigindo mais snaps pelo nível de jogo dele, né? E é tanto que a equipe trocou. Não lembro se trocou, se ele saiu na Free Agency, mas ele tá agora no Arizona Cardinals, né? O Zach Ertz, o Dallas Goddard, fantástico mesmo. Minha vez aqui agora. Deixa eu marcar aqui o Dallas Goddard. Cara, eu sinto que eu não sei se é difícil agora. Realmente tem vários jogadores. Eu vou de novo na minha linha ofensiva, que eu acho que eu vou de melhor jogador disponível. Eu tenho essa filosofia, melhor jogador disponível em draft. Eu vou com um cara que provavelmente é o segundo melhor center da NFL, que é o Creed Humphrey, center do Kansas City Chiefs. É uma escolha fantástica do segunda rodada dos Chiefs no ano passado. E assim, sem muito alarde, os Chiefs vem de 2 anos muito fortes de draft, né? No ano passado e esse ano agora. Creed Humphrey, sensacional. E eu já tô montando aqui uma senhora barreira, né? Porque eu tenho Joe Thuney, um dos melhores guardas da NFL, Creed Humphrey, Lane Johnson. Tá na hora de você começar a pensar em edge rusher, porque... Exatamente. E eu já tenho 2 caras cara, pra bloquear ali o Chris Jones. E esse é um problema, porque agora eu ia para outras posições e tal, mas você tá fazendo uma linha ofensiva dos sonhos, e muito interessante o que você falou dos Chiefs terem tido linhas ofensivas excelentes nos últimos 2 anos, porque isso pesou muito no Super Bowl 55 contra os Bucks, né? A pressão que o Mahomes tinha o tempo inteiro, e aí eles foram atrás de mudar, uma coisa parecida com a que os Bengals fizeram, acabou não sendo tão bem sucedido, muitos problemas de lesão e tudo mais, eu tô curioso para ver no ano que vem. Mas, cara, isso é um problema pra mim, porque agora quando a gente pega os pass rushers, você já pegou o Haason Reddick, que eu gosto muito. E agora eu acho que nos 2 times tem boas escolhas. Eu vou pros Chiefs aqui agora, até porque eu quero dar uma variada. E eu vou de Frank Clark, que é um cara mais de ponta e é um cara mais de pressão. E é bem simples, com essa sua linha ofensiva, se eu não pressionar, o Jalen Hurts vai ter 8 segundos de pocket a cada snap. Ferrado. Então eu vou de um pass rusher aqui e vou com o Frank Clark, e aí eu consigo fechar a dupla Chris Jones e Frank Clark. Eu acho que é bom, você vai ter que fazer double team no Chris Jones muitas vezes, o Frank Clark pode fazer uma pressãozinha, quem sabe dê certo. O Frank Clark, acho que é uma boa pergunta de trivia, né, porque ele é um dos jogadores com mais sacks na história dos playoffs da NFL, né, porque ele no começo da carreira dele ele ia sempre pros playoffs com os Seahawks, aí ele vai pros Chiefs, todo ano ele tá nos playoffs. E assim, ele no começo da passagem dele pelos Chiefs, ele carregava muito o fardo do contrato dele, né? Na hora, todo mundo sabia que não era um contrato que condizia com o valor dele como jogador, mas agora ele reestruturou, tá ganhando menos e ele tem feito uma temporada muito boa e tem jogado muito bem nos playoffs mesmo, então o Frank Clark é uma boa opção mesmo. Eu tenho que olhar pra defesa agora. Tem várias opções boas. Eu vou... Cara, eu vou... O foda é que ele tá machucado. Você não sabe se ele vai jogar. Como eu presumi que ele vai estar saudável, um cara bem subestimado é o LaJarus Sneed, cornerback do Kansas City Chiefs. Ele é o veterano, entre aspas, da equipe. Foi draftado em 2020, mas a secundária dos Chiefs é toda cheia de calouros, literalmente 4 calouros. E o LaJarus Sneed é um excelente slot corner. E a defesa dos Chiefs sempre teve a reputação ruim, mas ele e o Charvarius Ward sempre foram bons cornerbacks, o Charvarius Ward agora no 49ers. E slot corner hoje em dia, a gente cresceu numa NFL que era aquela coisa engessada. Não, tem 4 jogadores na linha defensiva, tem 3 linebackers, 2 cornerbacks, 2 safeties. Não, hoje em dia você tira um linebacker e é o slot corner, é titular. É um jogador titular na NFL. Não vou de LaJarus aqui. Cara, eu vou continuar na defesa. Sabe por quê? Eu acho que os melhores nomes estão aí, e se eu conseguir fechar uma profundidade interessante, eu acho que rola. Porque agora é a minha 9ª escolha, se eu não estou errado. Só 3. E eu vou pegar, talvez, o meu último jogador aqui de box, de linha defensiva, para depois dar uma variada. Enfim, também não vou jogar todas as minhas cartas. Mas eu vou num cara que eu gosto demais, e que dúvida entre 2, na verdade, agora. Mas eu acho que eu sempre prefiro o jovem, o que pode ser um erro, mas eu acho que ele pode ser mais exclusivo, porque eu fiquei na dúvida, vou até abrir aqui pra galera, porque é interessante, eu acho que é uma discussão interessante, que eu fiquei na dúvida entre o Fletcher Cox e o George Karlaftis. E eles são diferentes, porque o Fletcher Cox é mais de interior e é um veteranaço gigante, sempre um monstro, mas o George Karlaftis foi uma escolha de primeira rodada que eu gosto muito,
O cara é muito decisivo. E, de novo, eu acho que a defesa é sempre muito reativa. Então, você tendo jogadores tão bons no ataque, uma linha ofensiva tão forte, eu vou colocar mais um para tentar fazer um pouquinho de pass rush aí, que é o George Karlaftis, cara, do Chiefs. É um cara que a gente esperava na época do draft que fosse sair bem mais cedo do que ele acabou saindo, né? E ele foi titular o tempo todo na temporada. Acho que sim, foi fantástico? Não, ninguém vai colocar ele como calouro defensor do ano. Mas ele jogou num nível bem razoável e para um calouro já é um grande reforço, ainda mais pelo salário que ele recebe, né? Acho que é um bom valor para o City Chiefs. Agora eu tô muito em dúvida. Tem vários jogadores aqui que merecem a escolha. Deixa eu olhar aqui o meu time, vou reforçar a linha defensiva. O Philadelphia Eagles teve 4 jogadores com pelo menos 10 sacks na temporada, né? Que é um recorde da NFL. E eu vou com um deles aqui, eu vou com o Javon Hargrave. Defensive tackle, né? De vez em quando ele joga aberto também, mas ele de origem defensive tackle, então eu vou botar ele aqui como defensive tackle. Excelente jogador e o melhor jogador de interior de linha defensiva nessa temporada mesmo. E agora eu boto ele do lado do Hassan Reddick. Golim, sua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10ª escolha. Cara, e agora eu tenho que tomar cuidado. Eu acho que eu já consegui endereçar as posições que eu queria mais, assim, menos linha ofensiva. E como você pegou 3 caras, seria muito displicente da minha parte ter um só e um center ainda. Então, como foi só o Jason Kelce, eu vou pegar um tackle e eu vou pegar o left tackle dos Chiefs, dos Eagles, perdão. Eu vou de Jordan Mailata. Então eu acho que tem Landon Dickerson, é um guard excelente, mas só pela importância da posição aqui, eu já tenho um center, então vamos dizer que o interior de linha ofensiva já está um pouquinho mais tranquilo, então eu vou para as pontas. E aí eu vou com o Mailata, que é um cara que eu gosto muito, novo, a gente falando como essas são 2 linhas ofensivas muito fortes. Então, já tem o Jason Kelce e agora Jordan Mailata. Jordan Mailata, que jogava rugby, né, na Austrália, foi draftado diretamente, não passou para o futebol americano universitário e acabou se tornando uma grande escolha para o Philadelphia Eagles, né? Ninguém esperava, né, que um cara que jogava rugby ia se adaptar tão bem. Ele é excelente bloqueando por passe, né, que normalmente é muito... Você pensa num cara que o cara é um baita atleta e tal, você pensa que no jogo terrestre, de início ele vai melhor, né? Mas ele é um grande bloqueador por passe, então o Jordan Mailata é minha penúltima escolha aqui. Eu tenho mais uma escolha, né? Porque minha última eu já sei quem vai ser, né? Vocês já sabem quem vai ser. Eu preciso de mais um wide receiver aqui. Por mais que eu tenha o Travis Kelce, eu preciso de mais um wide receiver. Não tô em dúvida entre 2 nomes. Um deles se machucou no último domingo. Você não tem um wide receiver ainda? Eu tenho o A.J. Brown. Tranquilo. E o Travis Kelce? Travis Kelce. Eu vou com ele porque ele tá saudável. Eu não acho que ele fez um ano melhor, mas ele tá saudável. O de Marcus Valdes-Scantling, aqui do Kansas City Chiefs. Os Chiefs que tomaram a decisão, né? A gente vai distribuir esse dinheiro do Tyreek Hill para ter um corpo de wide receivers mais profundo. Deu certo. A gente viu a equipe perder um monte de jogador durante a final de conferência contra os Chiefs, contra os Bengals, e no final sobrou o Marcus Valdes-Scantling. E se tivesse o Tyreek Hill, de repente ia ser Byron Pringle e DeMarcus Robinson naquele momento. Então, Marcus Valdes-Scantling, pra mim, um bom wide receiver 3, cara que estica o campo muito bem, mas também sabe trabalhar na região intermediária. A mão dele, às vezes, você não confia tanto, sim, né? Mas é também 10ª escolha aqui no draft, né? Também dá pra exigir muito nessa altura do campeonato. Golim, sua última escolha. Para a última, eu também vou dar um pouquinho mais de alvo pro Patrick Mahomes. Eu vou focar no entrosamento que ele já tem com esse jogador, porque eu já joguei Madden e FIFA por muito tempo, e entrosamento precisa um pouquinho também. Então eu vou colocar um cara que não fez touchdown nos 2 jogos, mas que nas últimas 6 partidas de temporada regular tinha tido um touchdown recebido. É um cara que sair um pouquinho dos principais e a defesa acaba subestimando um pouquinho ele para ele fazer recepção, que é o Jerick McKinnon dos Chiefs. E ele é um cara que, principalmente no ataque do Andy Reid, do Eric Bieniemy, ele funciona muito bem numa posição meio híbrida de receber
e também de correr, né? Ele tá como corredor, o Jerick McKinnon, mas ele recebe muito bem. E eu já tenho o Miles Sanders, então para dar uma profundidade, diferente do meu xará, eu gosto de running backs, eu gosto desses jogos variados com os corredores. Então aqui para fechar o meu ataque, eu vou de Jerick McKinnon, já que não temos nenhum caminho nessa equipe aqui. Jerick McKinnon, acho que muita gente pode subestimar ele porque ele não jogou bem contra os Bengals, né? Ele foi bem mal contra os Bengals. Eu vou ser bem sincero, se eu fosse selecionar um running back aqui, seria do Chiefs, mas seria o Isaiah Pacheco. É o meu novo running back favorito. Essa dúvida. O Jerick McKinnon é recebedor melhor, mas acho que como corredor eu gosto mais do Isaiah Pacheco. E escolha de 7ª rodada, assim, caminho pro meu coração é você ser um running back não draftado, ou uma escolha de 7ª rodada. Da 3ª rodada pra cima, nem olha na minha cara que eu não quero papo. Como eu falei lá no começo, né, que é uma estratégia, que acaba sendo sempre a estratégia, né, porque eu sempre, quando tem esse tipo de draft, eu coloco pro convidado fazer a primeira escolha, né, e quando tem, aí o convidado vai com um quarterback, aí eu sempre deixo o quarterback por último, vou de Jalen Hurts aqui, pra completar o meu time. O cara que deu um baita salto esse ano e realmente uma temporada fantástica. Vai ser o segundo colocado para MVP. Não significa que ele tá perto do Patrick Mahomes, muito pelo contrário, o Patrick Mahomes tá bem acima de qualquer outro quarterback da liga. Mas assim, eu tenho muita preocupação para esse jogo, a saúde do Jalen Hurts, porque ele não foi nada exigido contra os Giants e 49ers, é verdade, mas eu também não achei que ele mostrou muita coisa, né? E claro, de novo, pode ser porque ele simplesmente não foi exigido. Mas eu vou precisar ver pra crer aí o Jalen Hurts. E então é a minha escolha. Hurts que você falou, né? Você gostava dele, né? Antes desse salto dele. E foi assim, uma das. É porque assim, foi uma escolha alta, né? Mas é uma das melhores escolhas pra mim nos últimos anos no draft, porque você não vê muito quarterback ser selecionado na 2ª rodada. Muita gente criticou na época, achava que tinha que dar arma pro Carson Wentz e tal, não sei o quê. Mas os Eagles meio que eles fazem isso, né? Eles draftam antes de estar desesperado por uma posição. E nessa você permitiu a ele sair do Carson Wentz e com o Jalen Hurts e o resto da história. Exato. E eu gosto muito dele porque eu não sou muito de acertar esses palpites ao vento, assim, não. Mas esse eu tenho até orgulho, porque eu lembro bastante de ver a torcida dos Eagles falando que ele seria só um cara de transição, que com ele não ia dar certo, e que realmente se o Eagles fizesse alguma coisa e tudo mais. E ele ganhou o espaço dele, cara. E numa liga em que você tem Josh Allen, Joe Burrow, eu não vou nem começar a listar os excelentes quarterbacks, você ser o 2º lugar numa disputa de MVP é muito grande, justamente porque ele é um quarterback excelente. Eu lembro claramente da classe de Alabama, que tinha o Tua, que tinha o Mac Jones, e agora todos eles na NFL mostra realmente como a Alabama também produz quarterbacks. E eu fico muito feliz pelo Jalen Hurts. Eu também tenho preocupação de como vai ser esse Super Bowl, ele pressionado e tal, mas eu gosto muito do que ele faz nas pernas. Eu acho que ele se desenvolveu bastante nos últimos anos, e eu acho que nenhum torcedor de Filadélfia gostaria de arriscar mais ninguém além do Hurts, assim. Então, eu fico feliz por ele, cara, porque é um cara que foi muito questionado e eu gosto dessas histórias de superação. E excelente escolha. Eu acho que em termos de estilo do draft, você mandou muito. Porque tem essa questão técnica, mas assim, o Jalen Hurts é meio moneyball do Philadelphia Eagles, né? Porque eu acho que existia ele era meio que um produto danificado, porque ele perdeu a titularidade pro Tua em Alabama, né? E aí ele se transfere pra Oklahoma. Então quando ele entrou no draft, ele meio que tinha o rótulo ali, pô, ele perdeu a titularidade no college. Como que a gente vai draftar esse cara alto, né? E hoje acho que qualquer pessoa selecionaria o Jalen Hurts na frente do Tua, né? Pra ter um quarterback seguindo em frente. Mas é isso, alguns não draftados, os melhores não draftados, Brandon Graham e o Josh Sweat, né, da linha defensiva do Philadelphia Eagles, né, dos grandes jogadores. Tem o Chauncey Gardner-Johnson, excelente defensive back do Philadelphia Eagles, Nick Bolton, baita linebacker também do Kansas City Chiefs, Trent McDuffie, calouro, o cornerback, o Isaiah Pacheco, né, que a gente falou, o Juju Smith-Schuster, que eu pensei entre ele, em geral eu gosto mais do Juju Smith-Schuster do que do Marcus Valdes-Scantling, mas como ele se machucou no último jogo, eu preferi com MVS.